Meus amigos, minhas amigas, meu muito boa noite. Saúde a todos. Motivação para a gente poder aí seguir com as nossas atividades. Meus amigos, é como sempre faço, né, antes de iniciar estes materiais, agradecendo a você, aos novos inscritos, às novas inscrições, às novas visualizações. Eu não podia deixar, não é a primeira vez que eu me reporto sobre acerca, né, da Bundesliga, do campeonato alemão. É isso, meus amigos. Como acredito que muitas pessoas sabem, eu já tive experiências, né, naquele país, né, já tive a experiência de ao menos assistir um jogo, né, de forma presencial. Lá no ano de 2016, no dia do meu aniversário, lá se vão aí 2016, já faz algum tempo, né? Lá já se vão 8 anos, onde muitos até disseram que, poxa, como você foi pé frio, hein, Acriso? Schalke 041, Werder Bremen 3, na Veltins Arena. Hoje, o Schalke 04 disputa a segunda divisão da Bundesliga e tudo leva a crer que vai lutar até as últimas rodadas para tentar escapar de um fiasco histórico. Mas na Bundesliga, na primeira divisão da Bundesliga, meus amigos, eu realmente não podia deixar esse fenômeno desse time que tem tudo aí, já escreveu uma história marcante, belíssima, uma história para jamais ser esquecida no, na história do futebol mundial. Eu estou falando, meus amigos, do Bayer 04 Leverkusen. Estou falando, meus amigos, do Bayer 04 Leverkusen. Os atuais comandados, né, por esse espanhol competentíssimo que é o Xabi Alonso. Um volantaço, né? Que jogou demais, né, com a camisa da seleção da Espanha, né? Da Fúria, tá certo? Foi também, né, acabou sendo campeão, estava naquele time, né, foi campeão mundial em 2010 na África do Sul, naquela final emblemática, né, contra a Holanda, tá certo? Então assim, vamos aqui, meus amigos, aos números desse impressionante Bayer Leverkusen na Bundesliga, né, na temporada 23-24. Vamos aos números, meus amigos? Então o que acontece? Esse Bayer Leverkusen teve impressionantes 79 pontos, garantiu, né? Garantiu o título neste final de semana, no domingo, com 5 rodadas de antecedência. Com 5 rodadas de antecedência, quebrando uma sequência aí de 11 temporadas vitoriosas do todo-poderoso FC Bayern de Munique. É isso, meus amigos. E antes dessa hegemonia, dessa dinastia do FC Bayern de Munique na Bundesliga, quem havia vencido a Bundesliga? O Borussia Dortmund, naquele time, né, comandado pelo Jürgen Klopp, lá na temporada 2011-2012. Portanto, da temporada 2012-2013 até a 22-23, a 2022-2023, só deu Bayern de Munique. Teve campeonatos até que o Bayern de Munique venceu, aí faltando 4, 5, 6 rodadas de antecedência, com muitos pontos, com muitas folgas, com muitas vantagens. E também teve alguns campeonatos que o Bayern de Munique venceu, mas já não venceu com tanto conforto assim. Que o diga, essa da temporada 22-23, onde na última rodada o Bayern de Munique oscilou em muitas, mas muitas oportunidades, mas na última rodada, como contou com o tropeço do Borussia Dortmund, que só bastava vencer o Mainz naquela atmosfera fantástica do Signal Iduna Park, certamente aí aproximadamente ou mais de 80 mil vozes exorcizando essa paixão pelo Borussia Dortmund, e o Borussia não conseguiu vencer o Mainz. Acabou empatando por 2-2 e o Bayern de Munique acabou fazendo o seu dever fora de casa e venceu o Colônia por 2-1 e acabou ficando com mais uma salva de prata na sua riquíssima história. Mas esse Bayer Leverkusen, meus amigos, esse Bayer Leverkusen
então comandado pelo esse fantástico Xabi Alonso, que aliás, né, aí iniciando aí a sua carreira como treinador, iniciou, né, as suas primeiras experiências como treinador no time B da Real Sociedade, meus amigos. E aí surgiu esse convite ao Bayern para treinar os Leões, para treinar o Bayer Leverkusen já na temporada 22-23. Esse time que no primeiro turno da 22-23 chegou a ser o penúltimo, né? No penúltimo colocado no primeiro turno, e terminaria essa Bundesliga, a 22-23, que teve o Bayern de Munique como campeão. O Bayer Leverkusen finalizou a competição em um honroso sexto lugar. Vejam só vocês. Então foi se construindo uma base, foi se construindo um terreno propício, e Xabi Alonso construiu esse timaço, que conta com destaques, né? Aliás, acredito que tem tudo, nomes como Florian Wirtz, tem tudo para arrebentar aí nessa Eurocopa, que começa aí o seu primeiro capítulo agora 14 de junho em Munique, né? Abrindo os trabalhos da Eurocopa na Alemanha. Então vai se sentir em casa, a Alemanha recebendo a Escócia em Munique aos 14 de junho, e Florian Wirtz certamente é um dos nomes desta nova geração da seleção alemã, e além de estar arrebentando no seu clube, no Bayer Leverkusen, tem tudo aí para ter ótimas, uma geração bastante promissora aí na sua trajetória, também vestindo a camisa da Die Nationalmannschaft. É isso. Então esse Bayer Leverkusen, meus amigos, o que acontece? Neste final de semana, na vitória por 5-0 diante do Werder Bremen, encaixotou os papagaios, né, como são conhecidos, o Werder Bremen. Bayer Leverkusen 5, Werder Bremen 0 na Bayer Arena, tá certo? Teve hat-trick do próprio Florian Wirtz, tá certo? Só ele marcou 3 gols. Então esse Bayer Leverkusen em 29 jogos somou 79 pontos. 79 pontos em 29 jogos, 25 vitórias, impressionantes, 25 vitórias, 4 empates, e o mais curioso, e acho que até justifica o motivo deste material, nenhuma derrota, meus amigos. Nenhuma derrota. Já houveram esquadrões, já houve, né, equipes que de fato terminaram as suas competições invictas. E este Bayer Leverkusen é mais uma equipe a escrever essa história fantástica, essa história belíssima, desta vez até aí protagonizando uma breve pausa na hegemonia do todo-poderoso FC Bayern de Munique. Meus amigos, então todos esses números desse Bayer Leverkusen, nenhuma derrota, 25 vitórias, 4 empates, impressionantes, 79 pontos, acaba garantindo, construindo, consolidando aí essa vantagem, esse campeonato fantástico, e com 5 rodadas de antecedência garante pela primeira vez na sua história, em 119 anos de história, a primeira conquista do clube, a primeira conquista do Bayer Leverkusen, que sempre foi conhecido como o Neverkusen. Never quer dizer nunca. Sempre chegava nas decisões. Lembra-se muito bem que em uma determinada temporada esse time chegou a disputar os momentos decisivos da Bundesliga, da UEFA Champions League e da própria DFB Pokal. E esse time acabou aí sendo protagonista, perdendo os 3 momentos decisivos, e acabou não conquistando nada. Mas agora essa história começa a ser quebrada nessa temporada 23-24 com esse time fantástico comandado por esse ótimo Xabi Alonso, tá certo? E é um time que está vivo aí nas frentes. É um time que ainda vai disputar a decisão da DFB Pokal no dia 25 de maio pela Copa da Alemanha, né? Está na decisão, vai disputar a decisão
da DFB Pokal, da Copa da Alemanha, e segue vivo. Tá aí, quinta-feira, o segundo jogo, né, decisivo diante do West Ham da Premier League, né, da Inglaterra. E o primeiro jogo, o Bayer Leverkusen venceu por 2-0 os ingleses. Agora, o jogo da volta na Inglaterra. Portanto, tá aí nas quartas de final e caso avance, chega às semifinais e muito fortes na briga, né, por mais um título na temporada. Meus amigos, como testemunho desse time, eu tive a oportunidade, não consegui ver de fato todos os jogos, mas um jogo me chamou muito a atenção e foi até recente. Foi agora no sábado de Aleluia, né, na rodada em que o Bayer Leverkusen recebeu o Hoffenheim. Recebeu o Hoffenheim, perdia, né, quando eu cheguei e estava assistindo, acompanhando essa partida. O Hoffenheim vencia por 1-0 e esse Bayer Leverkusen teve um segundo tempo onde foi um time incansável. Um time incansável que parecia realmente disposto a não perder essa invencibilidade. E lutou como verdadeiros leões. Um time incansável, com um volume de jogo frenético. Um jogo espetacular, uma atmosfera impressionante. Esse time chegaria ao empate e ainda viraria praticamente aí nos trabalhos finais do segundo tempo. Então esse time que, pelo andar, né, dessa partida contra o Hoffenheim, estaria se desenhando talvez a primeira derrota no campeonato. Isso não aconteceu e esse Bayer Leverkusen, eu fui testemunho, pude acompanhar um pouco dessa partida. Frimpong, o caso do próprio Florian Wirtz, Andrich, né, que também deverá figurar aí na seleção alemã, já figurou, aliás, né, nos amistosos mais recentes contra a França e a Holanda. Aliás, a Alemanha, né, apresentou apresentações mais convincentes e até dando uma maior credibilidade para uma seleção que vai receber a Eurocopa aí dentro de alguns meses. Então esse Bayer Leverkusen, de fato, buscou o empate. Eu dizia, eu acho, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E esse time chegou ao empate e ainda chegou à virada, vencendo essa valente equipe do Hoffenheim, que, ao meu ver, jogou por uma bola, conseguiu segurar até quanto foi possível. Bolas na trave, zagueiro salvando em cima da grande área, na linha do gol. Não dava certo, mas esse time insistiu, foi persistente, não desistiu, incansável, e foram buscar o resultado. Buscaram o empate, buscaram a vitória e mais uma vitória nessa caminhada fantástica protagonizada pelos comandados de Xabi Alonso, que chegam em 119 anos de história a sua primeira conquista e venceram a Bundesliga, quebrando aí, interrompendo essa hegemonia do FC Bayern de Munique. É isso, meus amigos. Eu espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Bayer Leverkusen, de fato, aí, com um aproveitamento de mais de 90% nessa Bundesliga, vencendo o campeonato alemão pela primeira vez na sua história, com 5 rodadas de antecedência. É bem verdade que ainda vai ter jogos dificílimos, né, contra o Borussia Dortmund, contra o Eintracht Frankfurt fora, e ainda vai pegar essa sensação que é o Stuttgart, que na temporada passada quase foi rebaixado e agora já é um forte figurante a disputar a UEFA Champions League, já que hoje, na atual condição do campeonato alemão, o Stuttgart figura na terceira colocação, atrás do próprio Bayern de Munique, na segunda colocação com os mesmos 63 pontos. Eu fico por aqui, até uma próxima oportunidade. Se você gostou, deixa o seu like. Até mais!